Você está ouvindo o canal Livroterapia, audiobook O Cérebro que se Transforma, de Norman Doidge. Capítulo 10. A descoberta das células-tronco naturais e algumas lições para preservar nosso cérebro. O Dr. Stanley Karansky, de 90 anos, parece incapaz de acreditar que só porque é velho, o ritmo de sua vida deve se reduzir. Ele tem 19 descendentes, 5 filhos, 8 netos e 6 bisnetos. A esposa, de 53 anos, morreu de câncer em 1995 e ele agora mora na Califórnia com a segunda esposa Ellen. Nascido em Nova York em 1916, ele foi para a faculdade de medicina da Duke University. Fez residência em 1942 e, na Segunda Guerra Mundial, serviu como médico no desembarque do dia D. Serviu como oficial médico na infantaria, no Teatro de Guerra Europeu, por quase 4 anos. Depois, foi enviado ao Havaí, onde, por fim, se estabeleceu. Trabalhou como anestesiologista até se aposentar aos 70 anos. Mas a aposentadoria não combinava com ele. Então, ele se reeducou como médico de família e atendeu numa pequena clínica por mais de 10 anos, até completar 80. Conversei brevemente com o Dr. Karansky, depois de ele concluir uma série de exercícios mentais que a equipe de Merzenich desenvolveu para a Positive Science. O Dr. Karansky não notara qualquer declínio cognitivo. Embora, acrescente, minha letra era boa, mas não tão boa quanto antes. Ele simplesmente esperava manter o cérebro em forma. Ele começou o programa de memória auditiva em agosto de 2005, inserindo um CD em seu computador, e achou os exercícios sofisticados e divertidos. Exigiam que ele determinasse se a frequência dos sons aumentava ou diminuía, escolhesse a ordem em que ouvia determinadas sílabas, identificasse sons similares e ouvisse histórias e respondesse a perguntas sobre elas. Tudo a fim de aguçar os mapas cerebrais e estimular os mecanismos que regulam a plasticidade cerebral. Ele trabalhou nos exercícios por 1 hora e 15 minutos, 3 vezes por semana, durante 3 meses. Não percebi nada nas 6 primeiras semanas. Lá pela 7ª semana, comecei a perceber que eu estava mais alerta do que antes, e eu podia dizer, pelo programa em si, pelo modo como eu monitorava meu progresso, que eu estava melhorando nas respostas corretas e me sentia melhor com relação a tudo. Minha atenção na direção do carro, durante o dia e a noite, também melhorou. Eu conversava mais com as pessoas e falava com mais facilidade. Nas últimas semanas, acho que minha letra melhorou. Quando assino meu nome, acho que estou escrevendo como fazia há 20 anos. Minha mulher Ellen me disse: acho que você está mais alerta, mais ativo, mais atento. Ele pretende esperar vários meses, depois refazer os exercícios para permanecer em forma. Embora os exercícios sejam para a memória auditiva, ele vem obtendo benefícios gerais, como as crianças que fazem o fast forward, porque está estimulando não apenas a memória auditiva, mas também os centros cerebrais que regulam a plasticidade. Ele também pratica exercícios físicos. Minha esposa e eu fazemos exercícios musculares 3 vezes por semana, nas máquinas Cybex, seguidos por 30 a 35 minutos de bicicleta ergométrica. O Dr. Karansky descreve a si mesmo como um autodidata por toda a vida. Lê matemática avançada e adora jogos, quebra-cabeças, com palavras acrósticos e sucudu. Gosto de ler sobre história, diz ele. Tendo a me interessar por um período, por algum motivo, começo e escavo esse período por um tempo, até achar que aprendi o bastante sobre ele para partir
para outra coisa. O que pode ser considerado diletantismo tem o efeito de mantê-lo constantemente exposto às novidades e aos novos assuntos, o que evita a atrofia do sistema regulatório, da plasticidade e da dopamina. Cada novo interesse se transforma numa paixão envolvente. Fiquei interessado em astronomia há 5 anos e me tornei astrônomo amador. Comprei um telescópio porque na época estávamos morando no Arizona e as condições naturais de visão eram muito boas. Ele também é um colecionador de rochas e passou grande parte do que muitos chamariam de terceira idade engatinhando por Minas à procura de exemplares. A longevidade é característica de sua família? Pergunto. Não, diz ele. Minha mãe morreu no final dos 40 anos. Meu pai morreu na casa dos 60. Ele tinha hipertensão. Como anda a sua saúde? Bom, eu morri uma vez. Ele ri. Perdoe-me por ser o tipo de pessoa que gosta de assustar os outros. Eu costumava correr longas distâncias. E em 1982, quando tinha 65 anos, tive um episódio de fibrilação ventricular, uma arritmia cardíaca, em geral fatal, num treino em Honolulu, e literalmente morri na calçada. O rapaz que corria comigo foi sensato o suficiente para me aplicar ressurreição cardiopulmonar na rua, e alguns corredores ligaram para os paramédicos, que me aplicaram rapidamente a desfibrilação, normalizando o ritmo sinusal, e me levaram ao Hospital Straub. Depois disso, ele passou por uma cirurgia de ponte de safena. Envolveu-se ativamente na reabilitação e se recuperou rapidamente. Não corro mais em competições, mas corro uns 30 quilômetros por semana, num ritmo mais lento. Ele teve outro ataque cardíaco em 2000, aos 83 anos. Ele é sociável, mas não gosta de estar no meio de multidões. Não gosto de ir a festas, onde as pessoas se reúnem e conversam. Tendo a não gostar desse tipo de coisa. Prefiro me sentar com alguém, encontrar um tema de interesse comum e explorá-lo profundamente com a pessoa. Ou talvez com 2 ou 3. Não uma conversa na qual você diz, como se sente? Ele diz que ele e a mulher não viajam muito, mas essa é uma questão de opinião. Quando tinha 81 anos, ele aprendeu um pouco de russo e depois embarcou num navio científico russo para visitar a Antártida. Para quê? Pergunto. Porque ela existe. Nos últimos anos, ele esteve em Yucatán, Inglaterra, França, Suíça e Itália. Passou 6 semanas na América do Sul. Visitou a filha nos Emirados Árabes e viajou a Omã, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia e Hong Kong. Ele sempre está procurando coisas novas para fazer. E depois que se envolve em alguma atividade, volta toda a sua atenção para ela. A condição necessária para a mudança plástica. Ele diz: estou sempre disposto a dar atenção e me concentrar intensamente em algo que me interesse no momento. Depois que acho que cheguei a um nível máximo, não dou muita atenção a essa atividade e começo a esticar meus tentáculos para outra coisa de interesse. Sua atitude filosófica também protege seu cérebro, porque ele não se aborrece com pequenas coisas, por menor que seja, pois o estresse libera glicocorticoides, que podem matar células no hipocampo. Você parece menos ansioso e nervoso do que a maioria das pessoas, digo eu. Vi que isso é muito benéfico. Você é um otimista? Não muito, mas acho que entendo o que são eventos aleatórios. Acontecem muitas coisas que podem me afetar e estão além do meu controle. Não posso controlá-las, só o modo como reajo a elas. Passo meu tempo me preocupando com coisas que posso controlar e cujo resultado posso influenciar, e consegui desenvolver uma filosofia que me permite lidar com elas. No início do século XX,
O neuroanatomista de maior destaque no mundo, o Prêmio Nobel Santiago Ramon, que lançou as bases para nossa compreensão da estrutura dos neurônios, voltou sua atenção para um dos problemas mais insidiosos da anatomia cerebral humana. Ao contrário do cérebro dos animais mais simples, como os lagartos, o cérebro humano parecia incapaz de se regenerar depois de uma lesão. Esta incompetência não é típica de todos os órgãos humanos. Nossa pele, quando cortada, pode se curar, produzindo novas células cutâneas. Nossos ossos fraturados podem se emendar. Nosso fígado e revestimento intestinal podem se reparar. O sangue perdido pode ser reabastecido, porque as células na medula óssea podem se tornar glóbulos brancos ou vermelhos. Mas nosso cérebro parece ser uma exceção perturbadora. Sabia-se que milhões de neurônios morrem à medida que envelhecemos, enquanto outros órgãos fazem novos tecidos a partir de células-tronco. Nenhuma pôde ser encontrada no cérebro. A principal explicação para a ausência era que o cérebro humano, à medida que evoluiu, deve ter se tornado tão complexo e especializado que perdeu a capacidade de produzir células de reposição. Além disso, perguntam os cientistas: como poderia um novo neurônio entrar em uma rede complexa e existente e criar 1000 conexões sinápticas sem provocar o caos na rede? Supunha que o cérebro humano era um sistema fechado. Ramon dedicou a última parte da sua carreira procurando por um sinal de que ou o cérebro ou a medula espinhal podiam mudar, regenerar-se ou reorganizar sua estrutura. Ele fracassou. Em sua obra-prima, de 1913, ele escreveu: nos centros encefálicos adultos, as vias nervosas são fixas, concluídas, imutáveis. Tudo pode morrer. Nada pode ser regenerado. Cabe à ciência do futuro mudar, se possível, esta dura sentença. O problema continuava sem solução. Estou olhando por um microscópio no mais avançado centro de pesquisa que já conheci, examinando células-tronco neuronais humanas, vivas em uma placa de Petri no laboratório de Frederick Rush Gage. Em 1998, ele e o sueco Peter Eriksson descobriram essas células no hipocampo. As células-tronco neurais que vejo estão vibrando de vida. São chamadas de células-tronco neurais, porque podem se dividir e se diferenciar em neurônios ou em células gliais, que dão suporte aos neurônios no cérebro. As que vejo ainda não se diferenciaram em neurônios ou células gliais e ainda não se especializaram, e assim todas parecem idênticas. Mas o que falta de personalidade às células-tronco, elas compensam em imortalidade, pois as células-tronco não têm de se especializar, mas podem continuar a se dividir, produzindo réplicas exatas delas mesmas. E podem fazer isso interminavelmente, sem nenhum sinal de envelhecimento. Por esse motivo, as células-tronco são descritas como as células-bebê, eternamente jovens do cérebro. Esse processo de rejuvenescimento é chamado de neurogênese e continua até o dia de nossa morte. As células-tronco neuronais, há muito tempo, passaram despercebidas, em parte porque contrariavam a teoria de que o cérebro era como uma máquina complexa ou computador, e as máquinas não desenvolvem peças novas. Em 1965, quando Joseph Altman e Gopal de Das descobriram-nas em ratos, seu trabalho foi desacreditado. Mais tarde, na década de 1980, Fernando Nottebohm, especialista em aves, ficou impressionado com o fato de as aves canoras entoarem novas melodias a cada estação. Ele
Liz examinou o cérebro e descobriu que todo ano, durante a estação em que mais cantam, as aves desenvolvem novas células cerebrais, na área responsável pelo aprendizado do canto. Inspirado pela descoberta de Nottebohm, cientistas começaram a examinar animais que eram mais parecidos com a espécie humana. Elizabeth Gould, de Princeton, foi a primeira a descobrir células-tronco neuronais em primatas. Em seguida, Erickson e Gage encontraram uma maneira engenhosa de tingir células-tronco com um marcador, chamado BRDU, que entra nos neurônios apenas no momento em que são formados e fica iluminado sob o microscópio. Erickson e Gage pediram permissão a doentes terminais para neles injetar um marcador. Quando esses pacientes morreram, Erickson e Gage examinaram seus cérebros e descobriram novos neurônios bebê, recém-formados em seu hipocampo. Assim, aprendemos, graças a esses pacientes moribundos, que neurônios vivos nascem em nós até o fim de nossa vida. Continua a pesquisa por células-tronco neuronais em outras partes do cérebro humano. Até agora, também foram encontradas células ativas no bulbo olfativo, área que processa o olfato, e células dormentes e inativas no septo, que processa a emoção, no estriatum, que processa o movimento, e na medula espinhal. Gage e outros estão trabalhando em tratamentos farmacológicos que possam ativar células-tronco dormentes, úteis no caso de área onde estão a sofrer danos. Eles também tentam descobrir se as células-tronco podem ser transplantadas para áreas cerebrais lesionadas ou até mesmo ser induzidas a se deslocar para essas áreas, para descobrir se a neurogênese pode fortalecer a capacidade mental. A equipe de Gage tem procurado compreender como aumentar a produção de células-tronco neuronais. Gerd Kemperman, colega de Gage, criou camundongos envelhecidos em ambientes estimulantes, cheios de brinquedos como bolas, tubos e rodas, por apenas 45 dias. Quando Kemperman sacrificou os camundongos e examinou seus cérebros, descobriu um aumento de 15% no volume do hipocampo, 40 mil novos neurônios, representando também um aumento de 15% se comparados com os camundongos criados em gaiolas normais. Os camundongos viveram cerca de 2 anos. Quando a equipe testou camundongos mais velhos, criados em ambientes estimulantes, por 10 meses, na segunda metade de sua vida, havia quintuplicado o número de neurônios do hipocampo. Esses camundongos se saíram melhor em testes de aprendizado, exploração, movimento e outras medidas de inteligência do que os criados em condições normais. Eles desenvolveram novos neurônios, embora não com a velocidade dos camundongos mais jovens, provando que uma estimulação de longo prazo tem um efeito imenso na promoção de neurogênese em um cérebro idoso. Em seguida, a equipe procurou saber que atividades causavam crescimento celular nos camundongos e descobriu que havia 2 maneiras de aumentar o número geral de neurônios no cérebro, criando novos neurônios ou estendendo a vida dos já existentes. Uma colega de Gage, Henriette Van Prague, mostrou que o que mais estimula a proliferação de novos neurônios era a roda de correr. Depois de 1 mês na roda, o camundongo duplicava o número de novos neurônios no hipocampo. Os camundongos não corriam realmente nas rodas, disse Gage. Só davam a impressão de correr, porque a roda oferecia pouquíssima resistência. Em vez disso, eles andavam rapidamente. A teoria de Gage é de que, em um ambiente natural, a caminhada rápida e longa levaria o animal a um novo ambiente diferente
que exigiria novo aprendizado, incitando o que ele chama de proliferação antecipatória. Se vivêssemos só nesta sala, disse-me ele, e esta fosse toda a nossa experiência, não precisaríamos de neurogênese. Saberíamos tudo sobre este ambiente e poderíamos viver com todo o conhecimento básico que tivéssemos. Essa teoria de que ambientes novos podem incitar a neurogênese é coerente com a descoberta de Messerschmitt de que devemos aprender alguma coisa nova para manter o cérebro em forma, em vez de simplesmente repassar habilidades que já dominamos. Mas, como dissemos, há uma segunda maneira de aumentar o número de neurônios no hipocampo, estendendo a vida de neurônios que já estão ali. Estudando os camundongos, a equipe descobriu que aprender a usar os outros brinquedos, bolas e tubos, não produzia novos neurônios, mas prolongava a vida dos novos neurônios da área. Elizabeth Gould também descobriu que o aprendizado, mesmo num ambiente não estimulante, aumenta a sobrevivência das células-tronco. Assim, o exercício físico e o aprendizado trabalham de forma complementar. O primeiro para produzir novas células-tronco, o segundo para prolongar sua sobrevivência. Embora a descoberta das células-tronco neuronais seja importante, é apenas uma das maneiras de o cérebro envelhecido rejuvenescer e melhorar. Paradoxalmente, às vezes, perder neurônios pode melhorar a função cerebral, como acontece na poda maciça que ocorre durante a adolescência, quando morrem as conexões sinápticas e os neurônios que não tenham sido amplamente usados, talvez o caso mais drástico do princípio use ou perca. Sustentar neurônios não utilizados com sangue, oxigênio e energia é um desperdício, e se livrar deles mantém o cérebro mais focalizado e eficiente. Dizer que ainda temos alguma neurogênese na velhice não é negar que nosso cérebro, como os outros órgãos, decline aos poucos. Mas, mesmo durante esse declínio, o cérebro passa por uma reorganização plástica maciça, possivelmente para se adaptar às perdas. Os pesquisadores Melanie Springer e Sherry Grady, da Universidade de Toronto, mostraram que, à medida que envelhecemos, tendemos a realizar atividades cognitivas em lobos cerebrais diferentes do que usávamos quando éramos jovens. Quando os jovens participantes da pesquisa, com idade entre 14 e 30 anos, fizeram uma variedade de testes cognitivos, exames de neuroimagem mostraram que eles as realizaram, em grande parte, nos lobos temporais, nas laterais da cabeça, e que quanto mais instrução tivessem, mais usavam esses lobos. Os participantes de mais de 65 anos mostraram um padrão diferente. Os exames de neuroimagem mostraram que eles realizaram as mesmas tarefas cognitivas, em grande parte nos lobos frontais, e, de novo, quanto mais instrução tinham, mais usavam esses lobos. Esse deslocamento da atividade cerebral é outro sinal de plasticidade. Mudar áreas de processamento de um lobo para outro é a migração mais notável que uma função pode fazer. Ninguém sabe por que tal deslocamento acontece, nem por que tantos estudos sugerem que as pessoas com mais instrução parecem estar mais protegidas do declínio mental. A teoria mais popular é de que os anos de instrução criam uma reserva cognitiva, muito mais redes dedicadas à atividade mental, a qual podemos recorrer à medida que nosso cérebro declina. Outra reorganização cerebral importante acontece enquanto envelhecemos. Como vimos, muitas atividades cerebrais são lateralizadas. A fala é basicamente uma função de hemisfério esquerdo, enquanto o processamento visual espacial é uma função do hemisfério direito, um fenômeno
chamado assimetria hemisférica. Mas pesquisa recente de Robert Cabeza e outros pesquisadores mostram que se perde alguma lateralização à medida que envelhecemos. As atividades pré-frontais que acontecem em um hemisfério agora passam a acontecer nos dois. Embora não saibamos por que isso acontece, uma teoria é a de que à medida que ficamos mais velhos e um de nossos hemisférios começa a perder eficácia, o outro hemisfério compensa o declínio, sugerindo que o cérebro se reestrutura em resposta às suas próprias fraquezas. Agora sabemos que os exercícios e a atividade mental em animais geram e sustentam mais células cerebrais. E temos muitos estudos confirmando que as pessoas que levam uma vida mentalmente ativa têm uma função cerebral melhor. Quanto mais instrução temos, quanto mais ativos somos, social e fisicamente, e quanto mais participamos de atividades mentalmente estimulantes, menor probabilidade teremos de sofrer doença de Alzheimer ou demência. Nesse aspecto, nem todas as atividades são iguais. Aquelas que envolvem concentração genuína, estudar um instrumento musical, participar de jogos de tabuleiro, ler e dançar estão associadas a um risco menor de demência. A dança, que requer o aprendizado de novos movimentos, é ao mesmo tempo um desafio físico e mental e requer muita concentração. Atividades menos intensas, como jogar boliche, cuidar de bebês e jogar golfe, não estão associadas a uma incidência reduzida de Alzheimer. Esses estudos são sugestivos, mas não provam que podemos evitar a doença de Alzheimer com exercícios cerebrais. Essas atividades estão associadas ou correlacionam-se com uma menor incidência de Alzheimer, mas as correlações não provam a casualidade. É possível que as pessoas com um início muito prematuro, mas indetectável de Alzheimer, começam a diminuir o ritmo cedo na vida e deixem de ser ativas. No momento, o máximo que podemos dizer sobre a relação entre exercícios cerebrais e Alzheimer é que ela parece muito promissora. Porém, como mostrou o trabalho de Marsenish, um problema muitas vezes confundido com a doença de Alzheimer e muito mais comum, a perda de memória relacionada com a idade, um declínio típico da memória que ocorre na idade avançada, parece quase certamente reversível com os exercícios mentais corretos, embora não se queixasse de um declínio cognitivo geral. O Dr. Karansky vivia certos momentos de velho que faziam parte da perda de memória relacionada com a idade, e os benefícios que auferiu dos exercícios certamente mostraram que ele tinha outros déficits cognitivos reversíveis, dos quais até então não tinha consciência. O Dr. Karansky estava fazendo tudo certo para combater a perda de memória relacionada com a idade, o que faz dele um modelo exemplar para as práticas comuns que todos devemos buscar. A atividade física é útil não só porque cria novos neurônios, mas porque a mente é baseada no cérebro. E o cérebro precisa de oxigênio. Caminhar, pedalar ou fazer exercícios cardiovasculares fortalecem o coração e os vasos sanguíneos, que abastecem o cérebro e ajudam as pessoas que se envolvem nessas atividades a se sentirem mentalmente mais afiadas, como observou o filósofo romano Sêneca há 2000 anos. Uma pesquisa recente mostra que os exercícios estimulam a produção e a liberação do fator de crescimento neuronal, BDNF14, que, como vimos no capítulo 3, remodelando o cérebro, tem importância central na mudança plástica. Na realidade, o que quer que mantenha aptos o coração e os vasos sanguíneos revigora o cérebro, inclusive uma dieta saudável. Uma malhação intensa não é necessária.
É suficiente manter o movimento natural e constante dos membros. Como descobriram Van Prague e Gage, o simples caminhar num bom ritmo estimula o crescimento de novos neurônios. Os exercícios estimulam os córtices sensorial e motor e mantêm o sistema do equilíbrio. Essas funções começam a se deteriorar à medida que envelhecemos, tornando-nos propensos a cair e ficamos presos em casa. Nada acelera mais a atrofia cerebral do que ficar imobilizado no mesmo ambiente. A monotonia solapa nossa dopamina e os sistemas de atenção cruciais para manter a plasticidade cerebral. Uma atividade física rica do ponto de vista cognitivo, como aprender novas danças, provavelmente ajudará a evitar problemas de equilíbrio e tem o benefício adicional da sociabilidade, o que também preserva a saúde do cérebro. O Tai Chi, embora não tenha sido estudado, requer concentração intensa nos movimentos motores e estimula o sistema cerebral do equilíbrio. Também tem um aspecto meditativo, que se provou muito eficaz na redução do estresse e provavelmente na preservação da memória e dos neurônios do hipocampo. O Dr. Karansky está sempre aprendendo coisas novas, o que contribui para ser feliz e saudável na velhice. Segundo o Dr. George Vaillant, psiquiatra de Harvard, que chefia o maior e mais longo estudo do ciclo de vida humana. Ele estudou 824 pessoas do final da adolescência até a velhice, em 3 grupos: pós-graduados de Harvard, bostonianos, pobres e mulheres com QI extremamente alto. Algumas dessas pessoas, agora em seus 80 anos, foram acompanhadas por mais de 6 décadas. Vaillant concluiu que a velhice não é simplesmente um processo de declínio e decadência, como pensam muitos jovens. Pessoas mais velhas, em geral, desenvolvem novas habilidades e são mais sensatas e mais socialmente aptas do que quando eram jovens adultos. Esses idosos tendem menos à depressão do que os mais novos e, em geral, não sofrem de doenças incapacitantes até terem sua doença final. É claro que as atividades mentalmente desafiadoras aumentarão a probabilidade de sobrevivência de nossos neurônios do hipocampo. Uma abordagem é usar exercícios mentais testados, como os desenvolvidos por Merzenich. Mas a vida é para ser vivida e não para fazer exercícios. E assim, é melhor que as pessoas também escolham fazer algo que sempre quiseram fazer, porque elas estarão mais motivadas, o que é fundamental. Mary Fasano conquistou seu diploma de graduação em Harvard aos 80 anos. David Ben-Gurion, o primeiro a ocupar o cargo de primeiro-ministro de Israel, aprendeu sozinho grego antigo na velhice para dominar os clássicos no original. Podemos pensar, para quê? A quem estou enganando? Estou no fim da estrada. Mas esse pensamento é uma profecia que se cumpre sozinha, que acelera o declínio mental do cérebro por meio do use ou perca. Aos 90 anos, o arquiteto Frank Lloyd projetou o Museu Guggenheim. Aos 78, Benjamin Franklin inventou a lente bifocal. Em estudos sobre a criatividade, H.C. Lyman e Dan Kate descobriram que, embora as idades dos 35 aos 45 anos sejam o pico de criatividade na maioria dos campos, as pessoas na casa dos 60 e dos 70, embora trabalhem numa velocidade menor, são tão produtivas quanto eram aos 20 anos. Quando o violoncelista Pablo Casals tinha 91 anos, foi abordado por um estudante que perguntou: "Mestre, por que continua a estudar?" Casals respondeu: "Porque estou progredindo."